Vamos lá. Tentei uma vez, não consegui. Esse horário, o Instagram, ele é muito carregado, tem live. E aí a gente tem que ir com calma. Vamos lá. Ele diz que tá chamando as pessoas. Tem muita gente querendo assistir essa live. Vamos ver se ele consegue chamar todo mundo. E hoje, dia, à noite, é qual a Luísa já chegou. É com a Luísa Ramires, a minha querida amiga, parceira da Nutrisoma também. E ela sabe tudo de Instagram, de redes sociais, de persona, de marketing. E eu tenho um monte de... Vamos ver se a gente consegue. Sim! Lindona! Conseguimos! Conseguimos. Tô tentando só botar um Vamos ver. filtrinho aqui, porque no final da noite a maquiagem já tá que é um troço, né? É verdade, a gente tem que dar uma renovada essa hora. E aí, como é que tá? Eu tô bem, e tu? Morrendo de saudade. Eu também, morrendo de saudade de calor humano, de pessoas, de sair pra gente comer alguma coisinha, né, amiga? Sim, é verdade. Uma E assim, não honra tinha ser como não te convidada. chamar, não tinha como não te convidar para fazer essa super live. A gente tá no intensivão com as nutricionistas, alunas da Nutrisoma, e a gente acaba dizendo que é o lado bom do pior que tá acontecendo, né? Bom porque a gente consegue se conectar nisso, né? Porque a gente trabalhando e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E agora a gente está distante das pessoas, mas de alguma forma a gente se organizou, se motivou e não pensou nada diferente de não estar tá entregando algo que faz toda a diferença, né? É fundamental para o crescimento profissional, principalmente nesse momento, né? Que é desafiador para todo mundo. Então eu tenho umas perguntas para te fazer e é bem voltada para o teu trabalho. Eu sei que tu estuda muito. A Luísa, ela é muito estudiosa. Ela não é só blogueira, né, Luísa? A Luísa, assim, ó, ela se puxa, ela é super disciplinada, vai atrás do conteúdo, tá sempre postando, tá sempre... Ela entende do assunto. Então, assim, a gente fala de redes sociais, a gente fala de posicionamento das Nutris, de marketing, mas não tem como não chamar alguém que tá sempre com isso muito fresquinho, muito borbulhante, assim, e consegue entregar de uma forma muito assertiva para as nossas nutricionistas. Então, a gente conversou um pouquinho e óbvio, né, a Luísa já trabalha com nutricionista de alguma forma, porque os cursos que vocês fizeram, né, e a forma que vocês entregaram, tinha nutricionista lá, a gente viu. Então, eu pensei assim, não tem como não chamar a Luísa, além da saudade, mas também para contemplar o teu conhecimento com esse nosso desafio agora. E falando em Instagram, a primeira coisa eu acho que a gente tem que pensar quando a gente está montando um Instagram é o que eu vou dizer, o que eu vou escrever para aquela pessoa lá que está olhando o meu Instagram e está avaliando se quer me seguir ou não quer me seguir. Claro que o nosso objetivo como nutricionistas, né, Luísa, é conversão, é paciente. A gente, claro, querer seguidores ou não ter seguidores é uma questão, né, bem pessoal de cada uma. Mas o nosso objetivo é, agora o desafio é o online, né, Luísa? Não sei quando é que a gente vai voltar a atender, por uma questão de segurança a gente se organizou e ainda bem que a gente teve essa oportunidade, né? A gente foi liberada para isso, pelo menos até dia 31 de agosto a gente consegue fazer todas as consultas online. Mas o Instagram é fundamental nesse momento, porque se a gente está fazendo consulta online, a captação tem que ser de forma online também, né? Claro que a gente está tentando fazer fidelização daqueles pacientes que a gente atendia e tal, mas a gente quer mais, né? A gente sabe que existe uma perda quando a gente estava tentando fazer a fidelização daqueles pacientes já vinham na consulta no presencial. Mas a gente sabe que nem todo mundo tá numa vibe de atendimento, às vezes tem pessoas que têm um certo receio do online. Então eu quero pensar em como captar isso, como pegar pacientes novos. E o Instagram acaba sendo uma ferramenta muito importante. Então, o que eu escrevo ali na minha biografia, ali naquele espacinho ali que a nutricionista tem que se comunicar para fazer
algo criativo, algo que realmente faça a diferença, que vá chamar a atenção do meu possível cliente. Perfeita pergunta. Nessa, inclusive, é uma pergunta que eu recebo muito. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite por estar aqui falando para essa equipe maravilhosa de nutricionistas e futuras nutricionistas que seguem a Nutrisoma Cursos aí já com anos de experiência no mercado, né? Então, é realmente uma grande honra para mim ter esse aval. Dar boa noite aí para a galera que está entrando, a Roseli do Renascer, o Gus, toda a galera que está entrando aí. Então, vamos começar do ponto de partida, né? Uma boa biodescrição, uma pergunta que eu recebo muito, que as pessoas têm muita dificuldade de criar, justamente porque são apenas 150 caracterezinhos que a gente tem que informar o que a gente faz, conectar as pessoas e reter elas ali para o nosso perfil, de modo a fazer elas clicarem ali no follow. Ó, a Ju aqui para futuras nutris. O que é legal colocar na bio. Então, não existe uma fórmula secreta, tá? Mas a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é na biodescrição de vocês como se fosse um pitch. O pitch é aquele pequeno discurso que tu tem que te imaginar que tu tá com o teu cliente dos sonhos no elevador e tu tem 30 segundos para apresentar para esse cara por que ele tem que consumir o teu produto, o teu serviço, tá? Então, essa é a função da biodescrição. Só que com o agravante, digamos, que a gente tem aí dados que mostram que a gente tem cerca de 2,5 segundos para atrair o olhar dessa pessoa. Então, realmente tem que ser muito rápido, tem que ser muito objetivo. Então, assim, primeiro passo, pensem naquilo que vocês mandam bem, assim, sabe? O que tu é boa, o que te torna único, o que tu tem para transformar na vida das pessoas. Esse é um ponto que tem que estar na tua bio, tá? O outro elemento que a gente pensa, que a gente sempre fala, é a call to action, né? Que é a chamada para ação. Então, o que significa essa chamada para ação? A gente tem que sugerir o que as pessoas têm que fazer a partir do momento que elas entram no nosso perfil. Então, o que a gente quer? Que no caso dos nutricionistas, a gente quer que a pessoa entre em contato para fazer uma marcação de consulta, né? Então, provavelmente a gente vai ter ali o linkzinho que vai para o teu WhatsApp ou para o telefone do consultório, ou um Linktree com vários links. E aí vocês podem botar assim, agende a sua consulta, ou algo mais original, do tipo, tá com problemas com a sua alimentação durante a quarentena, me chama aqui que eu posso te ajudar. Algo que realmente conecte, que pareça que tu está realmente conversando com a pessoa. Então, eu vejo muita gente, muita nutri e muito advogado, muito contador, em todos os segmentos a gente vê isso, usando a bio para colocar ali uma lista de coisas que você faz ou que você vende. Currículo, isso não conecta, tá? Então, deixem o currículo de vocês, de repente, para um destaques, né? Bota ali quem sou eu, ou formação, onde as pessoas vão ter mais contato. Mas a bio de vocês tem que ser aquele momento que vocês vão realmente conectar. Então, assim, dando um exemplo bem prático das minhas redes sociais. Eu, desenvolvi o método, né, que eu trabalho hoje com os meus clientes, a partir do meu case pessoal e de muito estudo. O meu case é o Magra de Ruim. Então, quando eu criei o Magra de Ruim, eu era muito, muito, muito fã de hambúrguer, o que vai até um pouco contra aqui a ideia da nutrição, né? Hambúrguer saudável. Significa que eu preciso muito dos teus serviços, amiga. Inclusive, nessa quarentena, eu voltei a ser a Magra de Ruim. Tá, mas, eu gosto muito de hambúrguer e eu assinei alguns hambúrgueres aqui em Porto Alegre, em algumas casas, e daí eu botei na minha bio o termo hamburgóloga. E ficou algum tempo, assim, antes de eu pegar e começar a divulgar mais o que eu faço hoje, né, no meu trabalho hoje de redes sociais. E aquele hamburgóloga era motivo para muitas pessoas virem falar comigo no direct e dizer assim, eu segui só por causa do hamburgóloga. Porque chamou muito atenção. Isso gerava uma curiosidade, assim, uma empatia nas pessoas. Então, a gente pode criar vários termos aí. Agora eu uso, por exemplo, algo que é muito meu, assim, que é essa linguagem bem papum, bem direta, bem objetiva, que é o sem mimimi, né? Então, como que te ensino a crescer no Instagram sem mimimi? Então, o que eu diria é para vocês realmente
se autoconhecerem e tentarem trazer algo que seja muito característico da personalidade de vocês ou da abordagem que vocês trazem do consultório, algo que seja realmente único. E único aqui não dá para falar em, o meu serviço ele tem muita qualidade. Qualidade não é mais diferencial, então tem que ser alguma coisa mais original que isso, entendeu? Tá, perfeito. Já tô pensando aqui o que eu vou fazer para mudar. E tem mais para uma tirar. dica que eu esqueci, amiga, que eu pensei Pá. agora. Emojis também são um excelente gatilho para fazer as pessoas também terem mais empatia, assim, fica mais simpático, além de os emojis serem uma linguagem universal, né? Eles são atalhos de sentimentos. É como se a gente visse aquele emoji e a gente já soubesse de cara qual é o sentimento ou qual é a associação que a gente espera daquela marca. Maravilha. Já tô com ideias. E tenho certeza Boa. que o pessoal aí é das nutrição também. Que a gente adora colocar. Claro que dá muito trabalho fazer especialização, é óbvio. Então o que a gente mais quer fazer é colocar todas as especializações que a gente tem ali naquela bio. E não cabe tudo, porque Nutri não para de estudar nunca. Só que, Sim. claro, não conecta, enfim, a gente tem que pensar em um lugar melhor para fazer isso e fechou todas. Pergunta que não quer calar. Número de seguidores faz diferença? O que eu faço? Porque, assim, eu tenho que ter muitos seguidores, eu quero ter paciente, né? Vamos pensar que adianta eu ter 200 mil seguidores se eu não tenho paciente e não tô... Porque nutricionista não pode trabalhar com marca, né? Trabalha orientação nutricional, trabalha com dieta, trabalha com alimentação, com nutrição, com consultório. Então, o que esse número de seguidores representa dentro do Instagram de uma nutricionista? Faz diferença? O que tem que fazer? Porque a gente vê, assim, tem Nutri que tem muito seguidor, mas não tem uma conversão muito legal. E a gente vê que é muito de não estar participando, de não estar usando e tal. Eu, por exemplo, tenho bastante seguidor comparado, né? Mas porque eu tenho o Instagram há muito tempo e tenho muitos contatos no presencial. Então eu acabo fazendo alguma coisa no online, mas eu vejo que os meus contatos offline é que vão ao longo de alguns anos. Agora deu uma estagnada, mas tá ali. O pessoal acaba me conhecendo e vai para lá. Mas se eu atendesse, eu tenho mais ou menos 27 mil seguidores. Imagina se eu atendesse 27 mil seguidores, 27 mil pacientes. Nunca isso ia acontecer, não ia caber, né? Dentro dos meus horários. Então isso não acontece, essa conversão não é tão justa assim, sendo bem sincera. Número de seguidor faz diferença. Tem gente que compra, tem robotização. Eu já ouvi falar em tanta coisa, até sorteio. É perigoso, porque já, né, assim, o que a gente menos quer é correr risco. Então, conta mais sobre esse número de seguidor para nós. Então, acho que uma pergunta dentro da pergunta que tu trouxe aí foi a questão dos robôs e das compras de seguidores, né? Primeiro lugar, que isso é péssimo, tá? Então não façam, porque vocês podem, inclusive, correr risco de perder o perfil de vocês, né? E vai contra as diretrizes da plataforma do Instagram. Então, se o Instagram detecta esse tipo de atuação aí de robôs ou de compra de seguidores, ele pode banir o perfil e pode depois, num segundo momento, ou sem aviso prévio, excluir o perfil de vocês. Então, assim, é um investimento totalmente perdido, né? Sem falar que, justamente o ponto que tu trouxe aqui, Ana, essas pessoas nunca vão virar teus clientes, porque são pessoas que são robôs. Então, aquele número de seguidores ali, e também antigamente a gente via com a compra dos likes, é um número puramente de ego, né? Quando ele não... Se ele não está representando conversões reais, se a gente não está falando de pessoas reais ali, é um número puramente ego, sabe? Então não representa nada. Quando a gente está falando em Instagram hoje, existem outras métricas que são bem mais interessantes de a gente observar para realmente criar um engajamento, criar um relacionamento, uma comunidade de pessoas que realmente vão, no momento que forem procurar um nutricionista, irem atrás daquela referência que traz conteúdo, que agrega valor na minha vida. Então, assim, métricas que eu diria que são métricas de ouro hoje no Instagram para a gente observar isso e que a gente deveria investir o nosso conhecimento, o nosso tempo para produzir conteúdos que façam
essas duas ações, que são as ações de salvamento e de compartilhamento, a gente vai estar criando uma oportunidade de angariar mais seguidores e de conquistar uma comunidade. O que acontece? Quando alguém salva a minha publicação, significa que aquela pessoa ficou tão interessada naquele conteúdo que ela pensa em voltar para aquele conteúdo e assistir de novo, se for um vídeo, ou mostrar para alguém offline mesmo que seja. E se ela clicou no compartilhar, significa que ela achou tão interessante que ela quis repassar aquele conteúdo para os amigos ou postar nos stories dela, o que faz com que a gente esteja disseminando mais nosso conteúdo. Então, o que acontece aqui? Além de a gente ter um maior alcance orgânico, a gente tem uma pessoa que ela tá tão fortemente amarrada no nosso conteúdo, interessada no nosso conteúdo, que provavelmente esse é o que a gente chama de um lead quente, né? A gente está falando aqui de uma pessoa que já está na ponta do funil, ela já está quase pronta para o consumo. Então, esse tipo de conteúdo, a gente tem que pensar em conteúdo para as pessoas que estão nos 3 níveis, né? Então, conteúdo para ter mais visibilidade, então, para quem ainda não te conhece, que tipo de conteúdo tu vai criar, para quem já te conhece, mas ainda acha que não precisa do teu serviço, e para quem já te conhece, já sabe que precisa do teu serviço, então, como que a gente vai captar essa pessoa? Então, esse tipo de conteúdo, ele gera, normalmente, para que tu consiga fazer a pessoa clicar ali no salvar ou no compartilhar, é um conteúdo que gera identificação. E quando a gente cria identificação com um prospect, que é para virar um paciente, essa pessoa ela já está muito preparada para comprar o teu produto ou serviço, né? Mas uma boa dica, porque eu vejo que normalmente a maior dificuldade das pessoas, além de ser como ter mais seguidores e como ter mais prospects, né? É a gente partir lá de antes disso e pensar em quem é o teu paciente ideal, tá? Então, quando vocês conseguirem entrar na cabeça dessa pessoa e entender qual é a rotina dela, quais são as suas dificuldades, as suas dores, é esse tipo de conteúdo aqui que vocês têm que produzir. É resolver a dor dessas pessoas. Então, até agora, não querendo fazer marketing, mas já fazendo o meu e-book que eu criei com 7 passos para vocês conquistarem clientes engajados, que vocês podem pensar em pacientes. Ele está com 100% da venda revertida para a causa do coronavírus. Então, eu vou reverter em cestas básicas para ajudar as comunidades carentes, 100% do lucro. E esse e-book tem justamente esses pontos chaves para vocês pensarem na persona do negócio de vocês, que é justamente montar esse cliente ideal. E daí, a partir disso, conseguir pensar em que tipo de conteúdo eu vou criar para resolver a dor dessa pessoa. Então, esse é o caminho que vocês precisam fazer. A gente precisa primeiro colocar a isca, entendeu? Para daí o peixinho, que eu chamo no e-book, morder essa isca e aí começar a criar um relacionamento, uma conexão com vocês, até que essa pessoa vire, então, um paciente. É um trabalho que não é assim, digamos, eu vou postar, eu vou pagar para o Facebook ali para ele me mostrar para o máximo de pessoas e essa pessoa já vai ser um cliente. Pode até ser que aconteça, tá? Mas para ser eficaz, a gente trabalha com uma metodologia de marketing de conteúdo. E o conteúdo, justamente, ele é sobre o outro, né? Não é sobre falar de mim. Não, como se fosse a antipropaganda, né? A gente trabalha com a regra dos 80-20, então gravem isso. 80% conteúdo de valor para o potencial paciente de vocês, né? Indo lá na ferida dele, nas dores dele. E 20% eu vou falar de mim, né? Porque também é importante que as pessoas me conheçam para criar conexão. Então, acho que essas seriam, assim, boas dicas para a gente ter mais seguidores. Que mais? Tem um nicho, uma persona. Então, a forma orgânica é a mais efetiva, então, porque na verdade é o que vai conectar, o que vai chamar atenção. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que estar falando a língua que conecta o seu paciente. Não significa que a forma orgânica seja mais efetiva, Ana. Todas as formas são efetivas. Se eu, por exemplo, eu pensar, eu vou criar conteúdo, eu vou ser eficaz. Se eu impulsionar, eu vou ser eficaz também. Se eu criar uma estratégia de trabalho com influenciadores, que também é bacana, também vai ser eficaz. Porém, a estratégia de impulsionamento e de trabalho com influenciadores, que vai te dar velocidade, não vai ser tão eficaz se não tiver a base, entendeu? É como se eu quisesse construir um prédio de 20 andares
onde não existe base sólida. Então, eu preciso ter o conteúdo base, porque quando o influenciador me postar, ou quando o impulsionamento me mostrar para o máximo de número de pessoas, Tem que essas fazer pessoas sentido. vão realmente querer me seguir, porque elas vão ver valor ali, entendeu? E nisso vale também para o uso das hashtags, que se falava tanto em hashtag, agora não sei se sou eu que não ouço mais falar tanto, É que, mas na ainda se verdade, assim, usa no mundo do marketing, a gente tem as correntes, né? Tem, por as exemplo, assim, alguém tendências. resolve falar de hashtag e todo mundo começa a falar de hashtag, sabe? Porque tem as pessoas que replicam conteúdo, né? Que rola Mas ainda bastante. funciona. Sim, funciona. É o que eu chamaria de uma boa prática orgânica, tá? Então, ali a Ju falou, ninguém merece aqueles robôs mandando perguntas Ah, aleatórias. Isso é péssimo, é péssimo. vê na É, hora quem é, né? inclusive, uma regra de etiqueta online, eu acho que eu diria, né? Tipo, não trabalhem com robôs, porque é chato também. Mas a questão das hashtags, voltando aqui, sim, elas são ainda super relevantes, tá? Porém, a gente tem que ter alguma estratégia no momento que a gente vai usar. Não é sair sempre usando as mesmas hashtags ou usar hashtag que todo mundo usa. O ideal é a gente encontrar hashtags bem utilizados, bem buscáveis, bastante buscáveis, mas pouco utilizadas. Então, assim, é um desafio, porque se a gente procurar hashtags que são muito usadas, corre o risco de a gente não aparecer naquela busca, porque tem outras pessoas que vão ter mais engajamento nas publicações que vão aparecer primeiro, ali no momento que que a pessoa for buscar pela hashtag. Então, digamos que eu coloque lá um bolo fit, tá? Se eu botar só a hashtag bolo fit, provavelmente vai ter muitas publicações com maior likes, maior número de likes, de salvamentos, de compartilhamentos, que vão aparecer antes nessa lista do que eu. Então, eu não vou estar potencialmente sendo muito encontrada. Mas beleza, eu vou colocar o bolo fit, mas eu vou botar também o bolo fit de maçã. Vou botar o bolo de maçã. Eu vou encontrar outras hashtags que são um pouco menos usadas para eu ter mais chances de aparecer. Então aí o Instagram ele permite que a gente use até 30 hashtags em cada publicação. Só que a gente também precisa postar essas hashtags até ali alguns poucos minutos depois que a gente colocou a legenda. Ou a gente bota na legenda, ou a gente bota no comentário. Mas se botar no comentário, tem que botar logo depois que postou, tá? Porque senão, tipo, se for botar depois de 20 minutos, tá? Não adianta mais. Então, para que seja uma boa estratégia, tem que fazer isso. A outra questão que eu diria, assim, justamente como a gente está falando de conversão aqui, seria recomendável usar hashtags em português, né? Porque as hashtags em inglês elas funcionam quando a gente quer ter mais engajamento, quando a gente quer ter mais like, mais visibilidade, né? Porque o mundo vai te encontrar. Agora, quando a gente está falando em conversão, uma hashtag em português ela tem mais eficácia, assim como quando eu vou trabalhar com influenciadores, por exemplo. Às vezes a gente pensa assim, vou pegar a influenciadora que tem 500 mil seguidores, não importa quanto isso me custe. Tá, beleza. Tu tem algum projeto de consultoria online? Agora até tem, né? Agora tu até consegue atender uma pessoa do Amapá, se tu quiser. Mas antes, o teu trabalho é local. Então, um trabalho mais eficaz, muito provavelmente, é trabalhar com um influenciador, que é o que a gente chama de um nano-influenciador, né? Que é um influenciador de nicho, que é um influenciador local, que ele vai ter menos seguidores, ele vai ter aí até 10 mil seguidores. E aí ele vai ter o quê? Que é mais atrativo para quando a gente está falando de um serviço local, né? Em vez dele te dar visibilidade, alcance gigantesco, que provavelmente vai te trazer seguidores, mas não vai te trazer conversão, o nano influenciador ele tem uma conexão muito aproximada com as pessoas que seguem ele, né? Ele tem uma relação ali de amizade com aquelas pessoas. Então, esse é um influenciador que vale a pena se trabalhar quando a gente está falando de atrair pessoas para o meu consultório, né? Então, essas são algumas dicas para vocês terem mais conversão. Conversão. Beleza. Há um tempo atrás, eu percebo, quando era bem mais recente, assim, tudo que a gente postava no Instagram aparecia para muita gente, né, Luísa?
E de uns tempos pra cá, eu percebo que diminuiu muita coisa. Diminuiu o número de curtidas, diminuiu o número. Parece que as pessoas não. Tu conversa com alguém, tu viu minha postagem? Não apareceu pra mim. Sim. Tá diminuindo mesmo esse alcance? Por que que isso acontece? Então, tem muito mais gente usando a plataforma hoje, né? Cada vez mais pessoas e marcas estão aí concorrendo por essa audiência. E o Instagram, apesar de ele ser uma ferramenta excelente para a gente ter aí prospects e fazer vendas, realmente, tem uma pesquisa do Statista que mostra que 70% das vendas que vêm das redes sociais vieram do Instagram. Então, ele é a melhor plataforma quando a gente está falando de conversão. Mas a gente tem que ter em mente que o nosso post, a nossa selfie ou a nossa foto com o paciente tá concorrendo com a foto fofinha do cachorro do vizinho, entendeu? Com a foto do afilhado de não sei quem. Então, assim, a gente está concorrendo com a vida pessoal das pessoas. Se a gente não for muito interessante, a gente claramente vai ir perdendo o interesse e vai ter menos entrega orgânica. Porque o que acontece? A entrega orgânica, a gente depende mais do algoritmo ainda do que a gente pensa. Então, assim, o algoritmo... Só explica um pouquinho o que é o algoritmo para quem está assistindo. O algoritmo do Instagram... É que às vezes as coisas estão, tipo, super claras na nossa cabeça, que eu acho que é claro pra todo mundo, né? O Lele, ele é fera, Lu, sabe muito. Valeu, Lele. Então, voltando, o algoritmo, tá? O algoritmo é uma fórmula, tá? Matemática, que o Instagram usa para entender quais são os conteúdos que a gente, usuário, mais gosta, para nos mostrar esse tipo de conteúdo. Porque qual que é o objetivo do Instagram? É fazer a gente ficar o máximo de tempo possível dentro da plataforma. O Instagram não quer que a gente saia daqui de jeito nenhum. Ele quer nos escravizar. Ele conseguiu, né? Porque tá todo mundo ali. Sim. Então, ele fica te entregando aquele conteúdo que tu mais gosta, para tu ficar viciadão, assim. Então, com base nisso, ele vê esses interesses com base naquilo que a gente interage. Ou seja, nas publicações que a gente não só curte, comenta, compartilha, salva, mas também nos posts que a gente passa mais tempo lendo, nos vídeos que a gente vê até o final, mesmo que a gente não curta. Então, assim, tudo isso o algoritmo leva em consideração para entender qual é o meu comportamento de usuário. Então, se eu tô perdendo alcance, significa que talvez as pessoas estejam fazendo outras coisas e se reinventando mais. Então, eu tenho que estar o tempo inteiro trazendo conteúdo de valor e me reinventando e criando coisas diferentes e tal, para o meu alcance orgânico não diminuir. Porque se eu ficar sempre postando as mesmas coisas, a tendência é que ele vá diminuindo mesmo, né? Só que aí isso que eu penso, assim, sabe? Vale a pena a gente pegar e começar a impulsionar se a gente está tendo sempre a mesma estratégia, né? Então, assim, eu sou da opinião de que, ok, beleza, vale a pena impulsionar se tu tá te reinventando, se tu tá trazendo coisas diferentes para tua rede social. Porque senão tu vai também gastar o teu dinheiro ali com clientes que vão olhar e vão, tipo, pensar assim, tá, beleza, tipo, mais um conteúdo aqui, mas não sei se eu quero seguir essa pessoa, entendeu? Então, usem essa quarentena, eu diria, para se reinventar não só na forma de atendimento, mas em algo que seja realmente disruptivo, assim, sabe? Em algo que realmente transforme a vida do teu paciente nessa quarentena. Que o Lele falou? O Lele tá perguntando. Ouve o que a gente fala. O que tu acha? Então, Lele, essa é uma questão polêmica, né? Que eles nunca vão assumir que eles fazem isso. Mas a gente viu aí o Zoom, por exemplo, que é a plataforma que eu tô usando para fazer as minhas calls, porque eu considero a melhor plataforma, pelo menos em usabilidade e tal. Vazou aí uma informação de que eles estavam vendendo os nossos dados para a China, né? Outra que rolou foi que agora, na verdade, essa não é uma news que vazou, mas eu, inclusive, trouxe hoje no meu Luiza News que o Facebook, a Apple e a Google se uniram para criar um aplicativo,
tá? Que vai ser possível avisar as pessoas se elas tiveram contato com outras pessoas infectadas por Covid-19. Olha a loucura. Então, como é que eles vão ver isso? A partir do Bluetooth do nosso celular, que daí se alguém daquelas pessoas que a gente esteve perto com os outros celulares for confirmado, tiver um diagnóstico confirmado de Covid, a gente vai receber uma notificação no nosso celular se a gente tiver o aplicativo baixado. Então, assim, é muito louco essa questão dos dados, né? Porque aí é um embate de direitos fundamentais, na verdade, do direito à privacidade, de estar fornecendo os teus dados, e do teu direito à saúde. Qual vale mais? Né? O problema todo é quando essas plataformas usam isso com propósitos comerciais, né? Que é justamente nessa questão de entender, eu falo que eu quero comprar uma bicicleta e no dia seguinte eu recebo um anúncio da bicicleta, né? Então, assim, é uma questão super controversa. Eu não vou emitir opinião, porque a gente não tem dados para isso, mas é algo, assim, bem preocupante. E que nem sempre a gente se dá conta quando a gente está fornecendo os nossos dados, né? Mas hoje a gente permite que todo mundo acesse os nossos dados aí para fazer uma enquetezinha de Facebook. Então a gente não se dá conta do quão grave pode ser se as pessoas resolverem usar esses dados, né? O Google Assistente também ficou com medo que ele ouça. É uma questão, mas aí a gente tem que ver. A gente está disposto, por exemplo, a não usar o celular para fazer buscas e pesquisas. É o risco que usar se o corre. Google. É humanamente impossível, né? Daí a gente vai ter que ir ali, voltar para bares que não usava os nossos dados. Ali ela tá ali só para enfeite agora. E me diz uma coisa, Luísa, quanto porque tu estava dizendo de eu tenho que levar conteúdo frequentemente, né? Tem que ter uma frequência para que organicamente ele entenda que a gente é relevante, que a gente mostre mais. O que é postar frequentemente? É postar frequentemente ou é colocar stories, é no feed? O que seria para uma nutricionista um conteúdo, assim, não só em conteúdo de qualidade, mas assim, de frequência? O que é isso aí de frequência? Porque parece que a gente tá enchendo o saco da pessoa que tá no nosso seguidor, postando todo dia. Tá, mas é todo dia? É 2 vezes por dia? Tem gente que posta mais. Quantos stories eu tenho que fazer? Isso... Então, tem um conceito de rede social que a gente fala que é flodar a rede social, né? Então, assim, não façam isso. Flodar uma rede social é postar loucamente, assim, sem critério nenhum, aleatoriamente. Então, às vezes, assim, eu via muito isso na época que tinha eventos, né? Agora estamos impossibilitados, mas quando tinha eventos, as pessoas pegavam e postavam, tipo, 15 fotos do evento que teve ontem ao mesmo tempo no Instagram, uma atrás da outra. E, tipo, não façam isso, o Instagram não é álbum, sabe? Então, assim, qual que é a medida certa de frequência, tá? Eu fico puta quando dizem, desculpa a palavra, mas quando alguém diz, tem que ser tal coisa. Porque assim, não existe esse negócio de tem que ser. A real medida do equilíbrio, da frequência dos teus posts é aquilo que tu consegue produzir até tu não ficar escrava da ferramenta, tá? Porque a ferramenta tem que trabalhar para ti, não tu tem que trabalhar para a ferramenta. Então, a grande questão aqui é a gente encontrar um equilíbrio. O que eu diria que é o recomendável, tá? Stories todos os dias. Só que vocês não precisam, assim, todos os dias cansar a beleza de vocês e ir lá tagarelar com o seguidor, entendeu? Estipulem, né? Porque isso realmente, às vezes, eu fico por aqui, às vezes, né? Da minha própria cara, da minha própria voz. Então, é importante a gente estipular mais ou menos uma ordem das coisas, até pra gente se acostumar a sempre ter conteúdo e acostumar o nosso seguidor também. Então, por exemplo, a gente criar... segunda, eu vou trazer uma receita. Terça, eu vou falar sobre algum estudo que saiu no jornal de pesquisa tal. Quarta, eu vou dar alguma dica de organização para tua semana. E aí, quinta, eu vou fazer não sei o quê, e aí eu vou ter 2 dias livres aí para eu falar o que eu bem entendeu, para eu simplesmente mostrar o meu dia. No caso dos stories. Mas também é super importante vocês trazerem o dia a dia de vocês, a dinâmica de trabalho. Então, agora eu sei que no momento está um pouco mais complicado, mas, por exemplo, tentar trazer
esse paciente para entender como está sendo o dia a dia de vocês, como funciona o atendimento online, até para tirar essas objeções aí, né, que tu me trouxe, Ana, da consulta online, né, para as pessoas verem como é que funciona, as pessoas que não conhecem ainda. Então, o ver, ele gera muito desejo. Isso funciona com consulta e com até receita, entendeu? Quando, em vez de tu postar um prato pronto, tu postar o passo a passo, traz mais vontade e mais inspiração para que as pessoas façam aquilo, tá? Então, Pode ser foto também, entre vídeos, entre stories falados, eu posso estar postando alguma foto, alguma coisa, tudo bem. Desde que sim, seja diário. sim. Deixa eu ver o que a Mas Ju não falou. é. Adeus, se eu faço 3 vezes. Então, É. gente, e a Gabi que leve foda lá. Ai, obrigada, Gabi. Então, aí é que tá. É que as pessoas, elas pensam em postar no sentido de tipo, ai, hoje eu vou sentar aqui às 5 da tarde e vai baixar em mim o santo do post e eu vou psicografar uma legenda legal e vou fazer um super post. E não é assim que acontece, tá? O santo criativo, ele não baixa em ti todos os dias para tu criar super conteúdos. Então, o que eu diria? Partam do básico, tá? É muito mais fácil tu pegar e postar stories todos os dias, trazendo as pessoas para dentro do teu dia a dia e postando coisas assim que realmente estão acontecendo, que tu não vai ter que quebrar a tua cabeça pesquisando alguma coisa. Vocês trabalham com isso diariamente. Então, pega a dúvida que um paciente te mandou e transforma isso num post. Tu vai otimizar as coisas. Muito, entendeu? A outra questão, bom, eu tava falando nos stories, tá? Então, stories, vamos lá. Fazer stories todos os dias e tentar fazer em diferentes horários, tá? Não pegar e Legal. assim, hoje eu vou pegar e eu vou falar sobre como vocês se organizam na semana. Aí eu vou lá e eu posto, tipo, 20 stories e depois eu não posto mais nada. Tipo, não façam isso, tá? Por quê? Porque quando tu posta em horários diferentes, a tua bolinha ali dos stories tá sempre vindo pra frente, entendeu? Então tu tá sempre voltando a aparecer. Se a pessoa não te viu na hora que tu postou aquele, talvez ela veja na hora que tu postou o outro. Então, assim, dividam o dia de vocês e deem uma, tipo, sei lá, um bom dia do café da manhã, aí, tipo, uma foto na academia, aí agora não tá rolando, mas, tipo, sei lá, o lanchinho da manhã, né? Ou eu fazendo a yoga online, coisas do tipo, tá? E conteúdo também. Então, é importante que as pessoas se acostumem a ver os stories de vocês para ter conteúdo. E o feed, a dica que eu dou para vocês é fazer um planejamento. Então, vocês vão reunir, assim, quais que são as principais dores do meu cliente. Aí eu vou lá, tipo assim, aquelas dúvidas que vocês recebem no direct, que o paciente manda no WhatsApp para vocês, ou pergunta dentro do consultório, sabe? Como que eu faço tal coisa? Mas eu não consigo me controlar para comer não sei o quê. Essas coisas vão virar publicações. E aí vocês vão sentar um dia do mês de vocês, se vocês sentarem um dia do mês de vocês, tá? E se planejarem para 3 posts por semana, que são 12 por mês, tá? E criarem o conteúdo dessas 12 publicações, escrever as 12 legendas aí nesse dia, baixa o santo do post, tá? Fica lá algumas horas, tá? E Alguma procura dica de aplicativo alguém perguntou para para programar programar? publicações. Sim. O aplicativo que, na verdade, é o Facebook Estúdio de Criação do Facebook, tá? Que não é um aplicativo, mas é uma ferramenta do próprio Facebook, tá? Que tu não precisa pagar nada para usar. E tu consegue deixar todos os teus posts planejados e com data, hora, legenda, hashtag, foto. Ele só não funciona muito bem para vídeos e vídeos de GTV. Mas post carrossel e foto no feed, ele funciona super bem. Ele não funciona para stories, tá? Então, Gerência Gram, a Dani tá perguntando. o Gerenciagram é uma boa opção para quem não tem tanto tempo. Então, tu não precisa pagar Gerenciagram, até porque o Gerenciagram é uma plataforma de uso externo do Instagram. Ou seja, tu tá fazendo login do teu perfil do Instagram numa outra ferramenta. Isso é Usar, por perigoso, exemplo, né? se tu usar as ferramentas de seguir e parar de seguir e tal do Gerenciagram, é perigoso que tu perca a tua conta, porque o Instagram identifica isso como um tipo de automação.
Então, por isso que eu recomendo o programa do Facebook por duas razões. Ele não é tão bom, tá? Porque o Gerenciagrande permitia planejar stories e outras coisinhas. Mas o do Facebook, ele é bem intuitivo e ele é gratuito. E ele é da própria plataforma. Então, tu não tá banindo nenhuma regra, tá? Então, por isso que eu recomendo essa ferramenta para planejamento de posts. E aí, para planejar o visual do teu Instagram, eu diria para tu usar o Num, o Planoly, tá? Só que também são plataformas que são apps que tu tá logando fora do Instagram. Então, também não sei até que ponto tem risco. Eu uso o Canva. Então, até falei lá no meu Instagram que eu vou mostrar, porque eu mostrei esses dias, mas teve gente que não entendeu como é que eu faço, então eu vou mostrar como é que eu faço o planejamento e aí vocês podem ver lá. Então, toda quarta eu posto uma dica de planejamento. Então, amanhã daí eu posto como é que faz a gradezinha para vocês visualizarem os posts de vocês. Porque no caso desses outros que eu falei, o Num e Planoly, eles não puxam as prévias de GTV. Então, tu não vai ter uma visão completa, real, de como realmente está o teu feed planejado. Por isso que o Canva é melhor. Sim, e ainda vale muito. Ó, peraí que a Márcia pergunta aqui. Esse do Facebook também serve para programar no Instagram? Sim, ele serve para programar nos dois, Facebook e Instagram. E a Dilu, você usa método de grupo para que ela ajude a aumentar o engajamento? Hoje percebo que a galera faz muito isso. O que você acha? Então, eu não uso, porque eu não tenho muito saco, assim, de curtir coisa que eu não tô afim de curtir, porque eu realmente... Uma vez eu entrei num grupo desses que me colocaram, é um pesadelo. Imagina, tu tem que pedir para as pessoas curtirem uma postagem tua, e aí tu tem que chegar lá e dizer, tá, mas como é que funciona isso? Ai, tu passa o dia inteiro curtindo as coisas dos outros. Gente, é impossível! Desculpa, então, não vai rolar. Não tem como. Até porque, digamos, normalmente esses grupos, eles colocam muita gente, né? Normalmente não é o teu público-alvo, né? Porque é gente que tá tipo assim, eu quero muito crescer no Instagram e tal. E, tipo, reciprocidade. Eu entendo que a gente quer crescer, mas a gente quer cliente, né? A gente quer paciente, cliente. Então, a grande questão aqui é que essas pessoas que vão estar interagindo contigo, muito provavelmente o público-alvo delas não é o público que tu quer atrair. Então, tu tá, tipo, meio que sabotando o teu próprio algoritmo, entendeu? Então, eu não acho válido. Se eu fosse te dizer, assim, pra tu realmente interagir com as pessoas que são os teus potenciais clientes. Então, no momento que tu traçar a tua persona, tu entender quem é o teu cliente, o que o teu cliente gosta, o que ele consome, onde é que ele vai, tu vai ir nessas pessoas e tu vai interagir com essas pessoas. Isso é um tempo investido, tá? A Dani falou que tem o Canva, mas não sei usar. Gente, tem tanta gente que não sabe usar Canva que eu tô pensando em criar uma mentoria de grupo para Canva. Mas sabe que eu tinha o Canva há muito tempo já e eu fui aprender mesmo agora, com o tempo, né? Quarentena e tal, na dor também, que a gente acaba tendo que se organizar mais. Eu aprendi e não é difícil. Ele é bem intuitivo. Eu gosto mais. Claro que o pago é muito melhor, né? Porque antes eu não pagava, daí ele... É que o pago, ele facilita mais. O não pago, ele dá umas travadinhas. Ele tem umas coisas que te atrapalham um pouco para quem tá aprendendo. Mas ele é bem barato também. Não achei que não tenha valido a pena. Mas eu aprendi agora, assim, com um jeito, com o tempo. De repente, quem tem interesse é uma boa, né? Porque eu fiquei muito tempo com o Canva ali parado e nunca usei. Daí, tipo, na dor a gente vai lá. Isso é uma pergunta que muita gente me faz, assim, o que eu preciso para começar? Eu não sei se eu sou pão dura demais, mas eu gosto de começar do zero, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que aprender a fazer um negócio nas ferramentas gratuitas. Aí, depois que a gente dominou, a gente vê se a gente vai dar um upgrade, entendeu? Se vai fazer sentido também, né? Exato. Então, até aqui, a Márcia falou o que você acha do MLabs. O MLabs é uma boa ferramenta, tipo, se tu quer gerar relatórios e tal, eles são bem mais aprofundados, só que é paga também. Então, eu não uso, tá? Alguns clientes já usaram e tal, mas eu, nas minhas redes sociais, eu não uso.
E eu acho que para uma rede social, assim, de um médico que não tá, digamos assim, tendo uma escala de vendas, eu não sei se o investimento compensa, sinceramente. Mas, enfim, o nome da ferramenta do Facebook que programa os posts é Estúdio de Criação do Facebook, tá? E ainda vale ter um feed esteticamente lindo, maravilhoso, perfeito. Eu tenho visto que tem muita gente que está criando mais. Inicialmente eu tinha a impressão de que não que não valha mais, mas assim, eu tenho a impressão que tem gente dando mais atenção ao conteúdo, live, vídeo, depois que veio, né, o IGTV e tal. Mas ainda é uma forma de atrair pessoas, ter esse cuidado, porque eu sou meio chatinha, assim. Se a foto tá ruim, tá não sei o quê, eu não quero. Aí, às vezes, eu tenho que postar, por exemplo, dois flyers, não quero botar igual, porque. Ou então selfie. Eu sou meio mala, assim, pra escolher as fotos que vão vir e tal. E eu não sei até que ponto isso não acaba me atrapalhando, porque já estava na hora de fazer uma postagem e eu tô ali, além de não ter tempo de poder fazer a produção de conteúdo como eu gostaria, eu ainda tenho que ficar cuidando a cor, eu tenho que ficar cuidando se a foto tá combinando com a próxima. O quanto isso é relevante hoje em dia? O que tu acha disso? Então, uma coisa não exclui a outra, tá? A primeira questão é que, tipo assim, um conteúdo esteticamente bonito, ele dá um plus no conteúdo, mas ele não salva uma falta de conteúdo. Então, a grande questão é aquela coisa do cara gato e sem ser interessante, entendeu? Exatamente isso. Se ele não tem conteúdo, tu não vai ficar. Então, aqui, realmente, a grande questão, a questão chave é o conteúdo. É a entrega de valor que tu tá tendo nas tuas redes sociais. Quando tu tem um conteúdo de muito valor, bem embalado, isso é um plus, entendeu? Então, é como se a gente tá, na verdade, pensando em mais um ponto de percepção da tua estratégia de branding, tá? Que a gente tá As gurias estão com o mesmo dilema que eu, a Dani e a Juliane. Pois é, a gente fica ali, né, querendo deixar tudo perfeitinho, tem tanta coisa, faculdade, consultório, e ainda tem que estar arrumando, deixando bonito. É o equilíbrio nesse sentido, eu acho. Se o feed harmônico e bonito tá te impedindo de trazer conteúdo relevante, isso é um problema. E isso não pode acontecer, tá? Então, Entendi. Prioriza o conteúdo, até porque a gente tá falando em uma tendência cada vez maior aí de vida real, tá? Então, a gente vê que cada vez mais os posts, até pelo próprio TikTok, não sei se alguém aqui tem familiaridade, mas é a nova rede social aí de videozinhos. Se a gente entrar lá, a gente vai ver que é tudo muito sem produção, assim, sabe? É tudo muito vida real mesmo. Então, a gente tá caminhando cada vez mais para criar conexão com pessoas que a gente vê que é vida real nas redes sociais, que é verdade, né? E a gente vê perfis enormes aí, gigantes, com muitos seguidores, muito engajamento, que não tem preocupação com estética. É verdade, então, a estética aqui, ela é apenas uma firula que vai trazer mais pontos de percepção da tua marca, do tipo, eu criei uma identidade visual que passa a sofisticação e todo o meu conceito da minha marca. E aí eu quero também passar isso através das cores que eu tô trabalhando no meu feed e tal. Aí é mais um trabalho. Mas sim, a questão X é o conteúdo, tá? Se tu tá deixando de postar para ter um feed perfeito, não faça isso, tá? Agora, se tu consegue postar um conteúdo ótimo com um feed lindo, ótimo também. Michele disse que o melhor é feito do que o perfeito. Isso muito bom. Aí. Eu não recebi essa. Tá ali. Meu lema é melhor feito Tá do que ali. perfeito. Sim, é sempre melhor feito. Michele é muito lá da clínica, querida. Sou consultora de estilo e imagem. Acho que meu feed não está legal por isso. Então, quem trabalha diretamente com imagem é bom dar uma cuidadinha, assim, até porque aí é a questão da coerência, né, Ana? Tipo assim, a gente tem que vivenciar e passar aquilo que a gente realmente prega nas nossas redes sociais. Então, se eu tô falando sobre estilo e imagem, eu tenho que transmitir isso nas minhas redes sociais, né?
Tem uma outra frase, além do feito melhor do que perfeito, é que você é o que você posta, né? É ruim pensar nisso, mas hoje em dia a gente é muito o que a gente posta. Nutri adora dizer, você é o que você come, agora você é o que você posta. E me diz uma dica, assim, ó, porque eu vejo que tem muita nutricionista que olha para o lado, vê o que a colega tá postando e vai lá e posta também. E o que mais a gente vê? É um monte de nutricionista falando de dica de nutrição e receita. Nada contra, às vezes é bem legal, às vezes é bem bonito, às vezes é bacana. Mas assim, dica de diferenciar isso, como que eu encontro, de repente até dentro desse contexto, mas como que eu vou diferenciar o meu trabalho da minha colega? Para eu não ter que olhar o que a Michelle, por exemplo, está fazendo, para não ter que fazer igual a Michelle, por exemplo. Então, Sim. assim, olha para dentro, olha para fora, comparo com alguém, da onde que eu tiro esse diferencial? Porque a ideia é se destacar. Se todas as nutricionistas fizerem tudo igual, a gente tá, né, na mesma. Então, essa pergunta é muito bacana, Ana, porque esses dias eu estava dando mentoria para uma advogada e a gente estava revisando a bio do Instagram dela e aí ela pegou e me disse assim, eu disse, tem alguma razão para tu ter feito assim em formato de lista, né? Direito previdenciário, tributário, trabalhista e civil, acho que era ali e tal. E aí eu disse, tem alguma razão dela? É que eu olhei os das outras advogadas e era todos assim. Aí eu falei pra ela assim, justamente, mais um motivo pra tu não fazer assim. Então, essa é a grande sacada. A gente tem que, nas redes sociais, em qualquer estratégia de marketing, pra gente se diferenciar, a gente tem que ir contra o pensamento de manada, assim, sabe? Então, se tá todo mundo fazendo alguma coisa, tá na hora de a gente pegar, olhar para aquilo e pensar assim, não, mas isso daqui, eu vou ser mais uma agulha no palheiro aqui, que ninguém vai me achar, sabe? Então, a diferenciação tá justamente em a gente trazer a nossa personalidade, aquilo que torna a gente único. Por isso que eu falo muito no DNA da marca, e todas as minhas mentorias começam pelo DNA da marca, que é uma estratégia de autoconhecimento, na verdade, de tu ir lá e tu pensar no teu propósito. Porque o teu propósito, a tua energia, isso ninguém vai entregar igual, sabe? É muito engraçado, assim, Ana, porque, tipo, no meu segmento, tem muita gente falando a mesma coisa também. Só que quando eu comecei lá em 2017, era só eu falando disso, praticamente, assim, tipo, tinham pessoas, obviamente, muito renomadas no marketing, mas falando de Instagram, era aqui no Rio Muito Grande do bom. Sul, era eu. E aí, é muito engraçado e para mim até é uma grande honra, assim. Tipo, ontem eu postei um IGTV com 4 hacks de engajamento. E aí hoje eu tava rolando o meu feed e aí tinha um cara, um rapaz, que ele é professor de marketing. Há tempos já deu palestra para muita gente. E eu sigo ele tem ali uns 3 mil seguidores, e daí o post era 5 hacks de engajamento. E 3 das dicas eram as minhas dicas. E eu achei top, assim, sabe? Porque eu pensei, cara, foda, entendeu? Porque significa que tu tá sendo referência. Então, aqui fazendo um link com a pergunta da Márcia ali, você acha interessante começar a seguir seguidores de concorrentes para eles começarem a nos seguir? É uma Tem 3 minutos. Ai, meu Passou Deus. rápido. É uma estratégia. Com certeza é uma estratégia. Só que como é que tu vai... O grande ponto não é esse. Não é se tu tem que seguir os seguidores do concorrente, mas é como que tu vai fazer para se diferenciar desse concorrente. Cópia é outro, de fato. Mas a gente tem que, às vezes, se acostumar. E o mais importante, tem uma frase que eu postei no meu Twitter e que eu repostei no meu Instagram, que é a melhor métrica de sucesso é a cópia. Quando estão te copiando, tu pode saber que é porque tu dá um passo à frente ou mais, tá? Tu tá sendo Juliana perguntou se atrapalha a seriedade passar o profissionalismo, fazer vídeos mais descontraído e tal. Onde O é que que tu tá acha? essa pergunta? Juliana. Guria, Ela qual diz assim, foi? tu acha que atrapalha na seriedade para passar profissionalismo, fazer vídeos mais descontraído e tal? Depende. Tu Eu não precisa sou muito traçar. formal, eu confesso que não. Tu precisa traçar quem é a Tento tua ser um pouco, persona. mas eu não consigo. Na verdade, tem que traçar a tua persona. Tua persona é uma pessoa séria e formal
ou é uma pessoa mais que fala que nem a gente, que fala o santo do post e tal, entendeu? Tu tem que entender quem é o teu paciente ideal, o teu paciente dos sonhos, e aí tu vai ter a linguagem dessa pessoa. E eu acredito que quando a gente fala de Instagram, a gente tá falando muito de pessoas aqui numa faixa de 18 a 34, 45 E depois anos. você vai falar de um jeito super sério no Instagram e aí vai chegar no consultório e a Nutri tá toda uau. Tipo, não faz muito sentido, né? A grande questão aqui é a questão da verdade, a questão da coerência com a tua essência, né? E também parte da tua estratégia de diferenciação. Se tu é uma pessoa engraçada e que faz coisas assim, fala de forma informal, é ser tu mesma, de fato, né? A gente não consegue fingir um personagem aqui na rede social. Claro que é adequado a gente trazer uma linguagem que conecte com quem é o nosso seguidor. Mas, assim, nunca escondendo a tua essência, porque é justamente a essência que vai diferenciar, né? Maravilhosa! Foi tão bom, mas tão bom, que passou assim, ó, voando. E eu tenho certeza que muita gente está ainda com mais dúvidas. Muitas foram esclarecidas, mas é que Instagram é um mundo de informação, né? Mas assim, manda direct, a Luísa tá no Instagram, vocês entrem em contato. Quem sabe a gente marca mais lives, mais conteúdos para passar, porque realmente, assim, vale muito a pena se aprofundar nesse assunto. Agora a gente está cada vez mais digital, né? Então, última pergunta, não sei se vai dar tempo. O Instagram vai ficar ou esse TikTok aí vai superar ele? Guria, eu não vejo muito o Instagram acabando, né? Até porque a gente tá vendo aí nos últimos 10 anos de história de Instagram que ele sempre se reinventa, né? Então, vamos aprender com o Instagram a sempre nos reinventar, porque ele faz muito isso. Então, ele aglutinou aí na sua plataforma o Snapchat. Todo mundo achou que não ia vingar, vingou. Ele aglutinou aí uma plataforma de vídeos para concorrer com o YouTube, que é o IGTV. Muita gente achou que não ia vingar, vingou. E agora a gente tem o Cenas aí que diretamente concorre com o TikTok. Então tem tempo ainda. Vamos focar no Instagram, então. Tem tempo. Eu vejo que hoje as coisas caminham muito em par de igualdade, assim, sabe? Tipo, o TikTok vem crescendo muito rápido, mas o Instagram ainda é uma plataforma sólida, entendeu? Então, eu acho que, tipo, vale observar, vale ir lá, dar uma conferida, né? Estudar a plataforma, criar já o teu user. Perfeito, meu amor. Super obrigada. Acho que a gente não tem um minuto aí. Deixa eu ver aqui. Ai, adorei. Muito bom. Vamos ver se a gente consegue muito mais. Obrigada pela interação, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite, Ana. Amei muito. E vamos nos falando. Vamos pensar num próximo assunto. Muito bom. Muito obrigada. Beijo, linda. Beijo, gente. Tchau. Tchau.